E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano Genini com mais uma aula para o blog do Instituto. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma questão extremamente importante, falando e pensando em usabilidade, que é as pessoas que não dão tanta atenção ao efeito rollover em botões e menus. A gente sabe que nem todo mundo que cria site é profissional, às vezes é um cara que fez um curso, está aprendendo, às vezes ele nem faz questão de ser profissional, às vezes é uma pessoa que estudou, leu alguns tutoriais, mas não decidiu se aprofundar, então sabe fazer um site, mas é uma coisa simples. E o rollover é extremamente importante, o efeito rollover é de uma importância ímpar. Por quê? Porque você tem que pensar hoje, criando sites, eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha quando eu comecei. Hoje, depois de anos de estudo, de cursos, de faculdade, de ter me formado em web, eu penso primeiramente em no público-alvo para o qual eu vou desenvolver aquele site. Antigamente a primeira coisa que eu pensava é, bom, eu preciso criar um layout que eu goste. Se eu gostar, eu continuo. É até um processo natural. Você está criando um site, você não gosta do layout, você mesmo para e já busca uma ideia nova. Só que hoje eu penso o seguinte, eu preciso agradar o meu público final. E eu tenho que pensar que nem sempre o meu público final tem um nível tecnológico bacana, né? Nem sempre são aquelas pessoas que estão usando telefones, usando internet no celular, nem sempre são pessoas que estão ali diariamente no computador. Então, quando você cria um botão, quando você cria um menu, é importante que ao passar o mouse, primeiro ele tenha formato de botão, tenha formato de menu, ou seja, você ao passar o mouse fica aquela mãozinha que a gente sabe que aparece quando a gente passa o mouse sobre um link na internet e que aconteça alguma coisa quando você passar o mouse, que seja a mais simples possível. Pode ser o famoso e mais antigo efeito de todos, sublinhar, mas alguma coisa precisa acontecer, senão ele vai ter aquela velha impressão que não está funcionando. Então, existem várias formas, vários efeitos que você pode criar, mas você precisa dar atenção a isso. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um arquivo, sei lá, 800 por 600. Vou deixar a resolução 72, até porque para web, mais que isso é desnecessário. Então vamos pensar aqui o seguinte, eu crio um botão, tá? Então tá aqui, eu vou colocar 180 por 50. Eu vou colocar uma cor qualquer aqui. Vou pegar, deixa eu colocar ele aqui mais para baixo. Vou pegar um pouco mais escuro, esse azul. E vou criar um texto aqui. Menu principal. Ok, posso aumentar tranquilamente a fonte aqui, vou colocar 14. Vou selecionar esses dois. Já estou com o painel Align aqui aberto, ó, relativo ao objeto e não ao documento. É só centralizar aqui e aqui. Ok. Eu vou pressionar F12, que é o atalho para você visualizar no navegador. E deixa eu minimizar o navegador aqui, para que ele fique no tamanho da tela que a gente está trabalhando. Bacana. Imagina que você criou um botão desse jeito. Aí você exporta, vai lá no Dreamweaver, coloca o link e o cara passa o mouse aqui e tá a setinha normal. É claro que você vai achar que isso aqui não é um botão. Então, veja, uma coisa é você pensar, ah, mas está funcionando, se clicar está funcionando. Outra coisa é você se colocar no lugar do usuário que está acessando o seu site e que vai passar o mouse ali e vai dizer, eita, aqui não está funcionando não, não aparece a mãozinha, porque quem está começando a usar a internet, você pode achar que todo mundo usa a internet, mas tem muita gente que não faz a mínima ideia sequer como começa a usar um computador. Então, quando ele começa a aprender, ele sabe que passando o mouse em um link da internet, aparece uma mãozinha ali. Então, veja, isso aqui está completamente fora de questão, ou seja, tá, não é nada interessante você fazer um botão que funcione, mas que não aconteça absolutamente nada. Bom, eu posso vir aqui agora e
transformar isso aqui em um botão. Eu vou usar o próprio Fireworks para isso, mas você pode fazer isso no Dreamweaver. Tem a opção para você inserir rollover, inclusive tem um tutorial já no blog, tá? Como criar um rollover com Dreamweaver e Photoshop, você pode até dar uma olhada. Você pode fazer isso gerando as imagens manualmente no Photoshop, no Fireworks, até no Corel, no Illustrator, o software que você usar, e levar para o Dreamweaver. Você tem como fazer isso via código manualmente, que hoje em dia acho que quase ninguém faz. E se o menu for feito em CSS, você pode fazer do mesmo jeito, não tem problema nenhum, ok? Então eu vou selecionar isso aqui. Você pode usar atalhos, por exemplo, você quer converter, você pode usar atalhos. Eu posso vir aqui, ó, Modify Symbol, converter em símbolo ou F8, não é igual ao Flash. Eu vou selecionar aqui o botão. Ok. Se eu pressionar F12 agora, já tem uma diferença. Eu vou tratar o botão ainda, mas já tem uma diferença grande, porque quando eu passo o mouse eu já sei que isso aqui é um botão. Eu posso clicar aqui, em tese, alguma coisa vai ou parece que vai acontecer. Mas vamos lá, eu vou dar 2 cliques aqui. E aqui abaixo, onde tem Up, eu vou escolher Over. E eu vou clicar aqui nesse botão para copiar tudo lá do estado Up. Bom, o importante aqui é que você faça alguma coisa para que o teu usuário, o cara que está acessando o teu site, saiba que na hora que ele passar o mouse, ele veja, poxa, esse botão funciona. Menu, botão, como você queira chamar. Até porque, em tese, todos são links para outras páginas, outros sites, etc. Então aqui vale qualquer coisa. Vale você aumentar o tamanho da fonte. Por exemplo, deixa eu centralizar esse texto, já está. Vou colocar aqui 16. Se eu voltar aqui, sei lá, pressionar F12, na hora que eu passar o mouse, ó, o texto aumentou. Então você sabe que está funcionando. É um efeito simples. O texto aumentando um pouquinho, mas é um efeito. Vou deixar somente uma aba aberta. Vou voltar aqui dando 2 cliques. Vou para o estado Over. E vou sublinhar. Eu vou até deixar o mesmo tamanho. 14. Vamos pressionar F12. Olha lá. Esse é o mais antigo de todos os efeitos, né? Passou o mouse, ele fica sublinhado, ó. Olha lá. Mas o usuário, querendo ou não, ele sabe que está acontecendo. Eita, quando eu passei o mouse, é esse menu que eu selecionei. Eu sempre critiquei nas aulas de web o site da UOL, porque o site da UOL tinha um menu muito próximo mesmo. E na época em que eu comecei a dar aula, a gente não tinha monitores tão grandes como a gente tem hoje. É muito comum. Então hoje o menu da UOL está bem melhor. Você passa o mouse aqui, ó, não acontece nada no fundo. Eles usam um efeito mais clássico de todos. Você passou o mouse, você sabe qual está selecionado. Então se você passa o mouse aqui, ó, por mais dúvida que você possa ter, mas você está vendo idades sublinhado. Então não tem como você ter dúvida de qual link vai abrir se você clicar aqui. Você vai descendo o mouse aqui, por exemplo, você está com o mouse aqui. Aí para uma pessoa que está iniciando informática, ele vai pensar, poxa, mas a maior parte do mouse está em ciência e saúde, mas eu estou vendo o carro sublinhado. Então eu sei que se eu clicar aqui, ele vai naturalmente abrir o link carros. Vou fechar aqui, vamos voltar. E aí você pode, com o tempo, ir melhorando isso. Por exemplo, eu vou para o estado Over novamente e vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui 5 de altura. E vou colocar preto. E vou tirar o sublinhado. Vou voltar aqui para conseguir pressionar F12. Olha lá. Isso aqui é um efeito também bem conhecido na internet. Você passa o mouse e aparece uma linha embaixo. Se você chegar aqui, eu vou, sei lá,
Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. F12, olha lá. Você sabe qual está sendo selecionado. Aí você pode cada vez mais ousar e ser criativo nesse processo de criar efeitos rollover. Over. Ao invés de colocar esse aqui, eu vou colocar uma cor diferente. Sei lá. Eu quero um azul mais claro. Quero o texto sublinhado. Mais esse efeito aqui. Então, quando eu pressionar F12 agora, olha lá, ele muda de cor, coloca o sublinhado e ainda coloca uma linha. Então, claro, você não precisa colocar também 3, 4, 5, 6 efeitos. O importante é que você coloque um, porque isso gera uma satisfação para o usuário que está acessando o seu site de que aquele botão funciona. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.